Bom, vamos lá, pessoal, vamos começar. Seguinte, primeiro eu quero agradecer a todos vocês. A gente vem fazendo esse trabalho, eu e o Rodrigo. O Rodrigo é o meu parceiro aí desde o início, nesse trabalho, nesse curso, nesse treinamento. E quero agradecer a todos vocês. Quero primeiro agradecer aos alunos, que a gente já tem uma parceria há algum tempo, a gente fala dessas coisas já várias vezes durante os treinos, por mensagens. Então, eu fico bem contente dos meus alunos ainda estarem aqui para me ouvir, né? Então, é uma resposta bem positiva para mim. Eu agradeço também a galera que tem gente de vários lugares do Brasil, então isso é muito bacana, que a rede ela proporciona para a gente, né? A gente ter contato com pessoas fora do nosso meio aqui, que fisicamente seria impossível. Então, também agradeço a vocês, espero poder chegar aí o que vocês esperam do curso. Eu vou falar agora, a gente vai começar já falando do curso. Então, agradeço a todos. Quero fazer um agradecimento especial a um parceiro que está comigo há muito tempo, que é o Betinho, que tudo que eu estou fazendo aqui tem a mão dele por trás. Então, agradeço também ao Betinho, antes da gente começar. E aí, galera, eu vou compartilhar minha tela com vocês e a gente vai combinar assim, ó. Se surgir alguma questão, vocês ou anotem ou ali no bate-papo já faz a questão, porque dependendo do que for, ou eu paro e respondo, ou se na sequência eu for falar alguma coisa sobre isso, aí eu deixo e qualquer coisa a gente fala no final, tá bom? A ideia é que a gente tenha hoje a gente tem um conteúdo maior hoje, então a ideia é que a gente tenha uma duração aí de aproximadamente 1h15 de apresentação, e eu vou abrir para questões no final, tá bom? Lembrando que a gente tem 4 dias, então, dependendo da questão, durante a semana, a gente vai falando. Se, de repente, eu me estender um pouco mais com o conteúdo, façam a questão e amanhã a gente inicia respondendo a essa questão. Beleza? Então, vamos lá. Eu começo aqui compartilhando minha tela. Aí, eu vou tirar aqui do canto. Aí, maravilha, galera. Seguinte, além dos quilômetros, né? Então, eu trago aqui para vocês toda a minha experiência. Obviamente que é muito difícil a gente sintetizar, né? A gente colocar o nosso conhecimento, a nossa experiência num curso, num treinamento, mas foi exatamente isso que eu busquei, tentar trazer a minha experiência como corredor, a minha experiência como treinador. Então, primeiro, a primeira descoberta, né, e foi até o que a Vanessa falou, depois eu vou falar de vocês aí, Vanessa. A primeira descoberta foi eu passar por um processo, por um aprendizado, né, inconsciente no momento, e aos poucos, né, ao longo da carreira, eu entendendo e sabendo o que foi esse processo, né? Então, eu acho que a grande maioria sabe da minha história. Eu comecei a treinar já de criança e passei por várias dificuldades como corredor. Esse meu lado mental nunca foi algo natural, como existe pessoas que têm esse lado natural. Então, para mim, foi algo que eu precisei, ao longo do tempo, ir me
me construindo, né? Então, até por eu não ter esse lado tão de maneira natural, eu precisei ir aprendendo. E um papel que foi fundamental para eu aprender foi eu ser treinador. Quando eu comecei a dar treino, né, lá em 97, eu comecei a perceber que pessoas tinham dificuldades diferentes. E aquelas dificuldades que, para mim, muitas vezes eram besteira, né? Eu comecei a entender que, para outras pessoas, aquelas dificuldades eram grandes e aquilo, para mim, era mais natural, como para outras pessoas a minha dificuldade era natural, né? Então, essa semana a gente como que ficou dividido, até para vocês entenderem como qual que é a proposta dessa semana. Hoje é o dia aperfeiçoar, né? A gente buscar o aperfeiçoamento, o se criar, porque nada é de mão beijada, não existe nenhum aprendizado que não passe pela sua reflexão. Tudo que eu trouxer aqui de mão beijada, vamos dizer, entre aspas, tudo que eu trouxer pronto, você acaba sendo, não é um aprendizado, não tem base, precisa passar você precisa pensar sobre aquilo, você precisa refletir e ver se realmente aquilo faz sentido para você. Então, o se criar é exatamente isso, né? Essa palavra se criar eu vou falar algumas vezes. E hoje também a gente precisa falar, porque isso é o nosso fio condutor da semana. Então, assim, é um treinamento. Vocês vão precisar estar ativos dentro desse treinamento. Então, hoje a gente precisa descobrir qual é o propósito que a gente faz as coisas. Por que eu faço isso? Que é o sonho e o propósito. Então, esse é o dia que a gente começa. Amanhã a gente fala de uma das estratégias para você se aperfeiçoar. Amanhã é um dia que eu preciso que vocês estejam no local tranquilo, que a gente vai fazer um treinamento amanhã, um exercício, uma prática. Então, eu preciso que vocês estejam no local tranquilo, eu preciso que, se possível, vocês estejam de fone, porque aí a ideia é que vocês ouçam o que eu estou passando e que não tenha nada aí ao entorno de vocês atrapalhando. Então, amanhã a gente tem essa parte do aperfeiçoamento. Amanhã, quem está comigo é a Rebeca Fischer, que está aqui com a gente. A Rebeca, que é psicóloga e que ela tem os atendimentos dela totalmente ligado na PNL. Então, eu pensei na Rebeca amanhã porque é o dia do treinamento. Então, ela sabe como que é esse treinamento, como funciona, como que é o nosso cérebro, como ele funciona. Então, a Rebeca, estrategicamente, está amanhã. Então, é o dia que eu vou precisar exatamente dessa questão, que vocês estejam num lugar tranquilo. Na quarta-feira, a gente traz a experiência dos quenianos, mas o objetivo é falar da atenção, da concentração e do foco. Então, nada a gente consegue sem esses 3 pontos que acabam se ligando. E a gente finaliza com a Vanessa na quinta-feira falando sobre a superação, sobre ir além, né? Esse ir além é o se superar. Então, dentro do pensamento do treinamento além dos quilômetros, a gente tem a busca, primeiro, você saber o seu propósito, a busca desse aperfeiçoamento, a estratégia para a gente se aperfeiçoar e a gente buscar com tudo isso a superação. Então, esse é o nosso treinamento da semana. Esse é o método,
além dos quilômetros. Eu pensei exatamente dessa maneira e aí, dentro disso, a gente vai falar muito. No último dia, eu vou deixar para a gente conversar um pouco mais. Então, no último dia, eu quero que vocês tragam insights, que vocês tragam questões, que vocês tragam experiências que vocês irão passar durante essa semana. Então, são esses os pontos e esse é a nossa sequência aí da semana, tá? Esse é o nosso método. Então, vamos lá. Bom, a vida devolve aquilo que, vamos lá, que exige. Então, isso, o que o que eu quero dizer, né, essa frase, na verdade, vão ter algumas frases durante aí a apresentação. Essa é uma frase que é assim, o que a gente tem é o que a gente busca, é o que a gente quer se melhorar, né? Então, a vida ela traz aquilo que a gente busca. Então, vocês estão aqui, é uma busca, vocês já têm essa atitude, que é o primeiro passo, é você ter uma atitude. Então, o fato de vocês estarem aqui é que vocês querem algo a mais, né? Querem buscar, entendem que esse tema é importante. Bom, qual que é a importância da preparação mental? Por que a gente precisa se preparar mentalmente? Ao longo dessas 2 semanas, das lives que a gente tem feito, conversando com várias pessoas, né, e até isso trazendo um pouco da minha experiência, essa parte mental era algo que a gente, há pouco tempo atrás, ninguém nem falava disso, né? Era frescura. Então, quando eu tive a dificuldade lá, que eu era adolescente, eu estou falando de 25 anos atrás, você não podia nem falar que você tinha parado numa prova, que era frescura, o que você tem, não sei o quê e tal, vai lá e faz, né? Até hoje as pessoas agem muito assim, né? Mas a gente, hoje, para vocês terem uma ideia, se a gente levar para o nível de atleta, todos os atletas hoje de alto nível, eles trabalham a parte mental. Óbvio que o que está unindo a gente aqui hoje é o esporte, mas essa parte mental no seu lado profissional, no seu lado pessoal, né? Você ter as virtudes, né? As capacidades mais desenvolvidas é fundamental. Então, essa preparação mental, ela traz para nós uma qualidade, uma consciência, e isso é o autoconhecimento. Esse é o autoconhecimento. Então, o curso nada mais é que eu trazer ferramentas para você se trabalhar e se conhecer. Ok? Então, a preparação mental, a importância, se você tem um corpo forte, preparado, e se a gente for numa competição, pensar numa competição, vamos falar de esporte, né? Numa competição, não é o mais preparado fisicamente que ganha, é o atleta mais completo. Então, o completo, a gente fala da parte, a gente está falando do mental. Então, é um conjunto. Não dá para falar só de um nem só de outro, mas esse conjunto do lado mental e do lado físico. E aí, a gente pensando em atletas, né, trazendo para o nosso nível que a gente nós não somos atletas profissionais, a ideia de preparar mentalmente é você evoluir como pessoa, utilizar o esporte como ferramenta para você evoluir como pessoa. Então, é isso. Então, não, só está falando de atleta. Não, eu estou falando da gente. Estou falando do qualquer nível. Independente, isso não tem questão de nível. Tá? Isso é o esporte como uma
ferramenta, que é isso que o esporte é, uma ferramenta para a gente se conhecer e para a gente evoluir. Pessoal, a gente começa com o primeiro exercício. Se vocês puderem anotar e escrever, nessa parte é fundamental, que é o porquê você corre. Né? Eu trago aqui a corrida porque a grande maioria aqui nós somos corredores. Né? Por que você corre? Esse propósito ele é fundamental para todo o restante da nossa apresentação. Se você não tem um propósito forte, se você não tem um sonho, se você não tem um objetivo, você provavelmente não tem longevidade dentro do que você vai fazer. Então, a gente está falando da corrida, você não vai ter longevidade na corrida. Uma hora ou outra, você vai parar por algum motivo, por alguma dificuldade, você vai acabar, você vai parar e não vai dar sequência. Para você, o que a gente precisa é ter um propósito. Esse propósito é o que te faz acordar de manhã num dia de frio, é o que te faz se manter disciplinado para você continuar seguindo o caminho. Então, é importante que vocês tenham isso muito claro, o propósito. Esse propósito é aquilo, né? O sonho é aquilo que quando você pensa, seu coração dispara, sabe? Então, quando eu vou contar, eu vou sempre trazer exemplos meus, né? Porque é o que eu vivi, então é mais fácil, né? Então, entendam isso. Eu estou trazendo os meus exemplos para vocês, né? Cada um funciona de uma maneira, mas assim. Quando eu pensava no Mundial, né, que era o meu grande objetivo, hoje eu tenho objetivos também, mas quando eu pensava no Mundial, que eu fechava o olho e eu lembrava que eu queria ser campeão mundial, que eu podia ser campeão mundial, que eu fechava o olho e pensava nisso, meu coração acelerava. Eu ficava com o coração acelerado, coisa de ficar arrepiado, sabe? Então, o meu propósito era muito definido. Era aquilo que eu queria. Então, qual que é o seu propósito? E entendam que esse propósito ele é igual uma cebola. Então, o meu propósito, eu corro porque eu gosto. Mas por que você gosta? Eu gosto porque eu me sinto bem. Mas por que você se sente bem? Me sinto bem porque eu estou com as pessoas. Mas por que você se sente bem que está com as pessoas? Então, vá se questionando, sabe? Não fique na primeira resposta. Vai indo, porque isso é importante. Esse é um ponto que eu diria que é fundamental para você conseguir evoluir no esporte, evoluir no que você quiser, né? É você ter um propósito e você se questionar o porquê desse propósito. Eu tenho esse propósito, eu corro porque eu gosto, eu corro para me superar. Opa, a gente já começa a chegar num ponto legal. Eu corro porque eu me sinto bem, eu me sinto vivo quando eu estou correndo, né? É uma conexão que eu tenho com o asfalto e com o local que eu estou. É uma forma de eu me expressar, porque quando eu comecei, era uma forma de eu me expressar. Era uma forma que eu tinha de me expressar, eu tinha a minha energia naquilo, era a maneira que eu me expressava. Então, mesmo não sabendo naquele momento, mas era algo forte que estava dentro de mim, que era me tornar um atleta, ser o melhor no que eu queria, no que eu me propunha a fazer. Então, se você ficar, não, eu corro porque é legal, não sei o quê, você é frágil, vai passar uma ventania, você vai entortar e vai cair. E aí você se torna igual a grande maioria das pessoas que não tem uma sequência. Então, importante esse propósito, importante você escrever, importante estar bem definido, tá? Qual é o seu propósito? Sem propósito, você vai zanzar, né? Como a gente colocou, como eu coloquei aqui, e você vai ficar sem saber para onde você está indo, tá? Bom,
Se não tentarmos, eu preciso diminuir aqui, são tantas frases, se não tentarmos fazer algo que está além do que já conseguimos, não poderemos crescer. Isso aqui faz todo sentido, porque isso é o treinamento. Se a gente treinar sempre igual, se você sair da sua casa e fizer sempre a mesma coisa, você não vai crescer. O treinamento, a gente precisa machucar. A gente precisa machucar, e é machucar a palavra mesmo. A gente vai machucando o músculo, vai machucando os ossos, vai machucando. São microlesões, né? E é isso que faz com que a gente cresça. Isso nada mais é que você está sempre um pouquinho fora da zona de conforto. Bom, a gente tem o que a gente chama de dores, e aqui tem um ponto muito importante, que são as crenças. A Rebeca amanhã vai falar um pouco dessas crenças. E a crença nada mais é que aquilo que você acredita. Então, hoje a Rebeca, conversando, ela deu um exemplo que, assim, né? Talvez as pessoas na sua família falam que a sua família não é boa para esporte. E você acredita naquilo, né? Você acredita, porque, sei lá, seu avô falou aquilo, falou para o seu pai, que acreditou, que fala para você, né? Não, nossa família não é para esporte. Então, isso fica, né, dentro da sua cabeça. E isso tira a sua energia. As crenças, elas podem ser libertadoras, mas na grande maioria das vezes elas são limitadoras. Elas tiram nossa energia. Se você acredita, se eu acreditasse lá no início que negros, né, não poderiam nadar, eu não estaria aqui, né? Meu caminho teria sido outro. E isso é uma crença. Isso é uma crença. Nada mais é que uma ideia que as pessoas falam. Então, a gente tem as crenças de idade. Não, comecei com 50 anos. E, né, qual o problema? O esporte é individual. Você não vai ser uma atleta olímpica. Não vai ser uma atleta olímpica começando com 50 anos. Mas é o objetivo ser um atleta olímpico? Né? O esporte individual, entendam, é você com você, esqueçam os outros. Eu perdi todas as vezes que... A gente vai passar por isso, mas eu acho que vale agora. Todas as vezes que eu estava na competição, que eu começava a olhar para os meus competidores, eu perdi a minha força. Porque é você. O esporte é você. Então, para com essa ideia de não, eu tenho... A minha coxa é muito grossa, eu não consigo emagrecer, eu não tenho velocidade, eu não consigo correr a maratona. Essas são as dores, e essas dores são crenças. Então, essas crenças são limitadoras. Isso é como se você amarrasse um peso em você e aí você fica limitado. Isso, assim, é um tipo de linguagem que eu estou falando, né? Uma forma de linguagem, mas é exatamente assim que acontece. É um peso. Então, quando eu estou nadando, se eu pensar, não, ele está na minha frente porque ele é... Eu vou citar isso porque foi o que me falavam, né? Ele está na minha frente porque ele é branco e os brancos nadam mais que eu. Então, isso ia me limitar, não? Então, eu ia aceitar, né? Ou quando eu comecei a ficar mais velho dentro do esporte, que eu continuei competindo, e aí muitas vezes eu tinha quando eu tinha 34 anos, né, eu competia com os moleques de 17. E aí os caras, como você vai competir? Os moleques têm 17 anos. Então, se eu levasse isso para dentro da competição, eu estava perdido já. Então, é uma crença, né? É o momento, vamos fazer o momento, vamos fazer a coisa acontecer independente da crença. Então, galera, se vocês não reavaliarem as suas crenças, eu comecei com 40, eu comecei com 45, eu não sou veloz, eu não posso, eu sou branco, eu sou negro, eu sou, sei lá, a minha família não pode. Você é limitado, você já começou a se limitar aí, tá?
E tem uma coisa que acontece, que eu vejo nos alunos, eles começam a melhorar e começam a achar que alguma coisa está errado. Não, mas está errado. Não está errado, a gente está treinando para isso. Você merece isso. Né? Então, isso é uma crença que você tem ali que até quando você melhora, você começa a se te incomodar. Tá? Bom, essa frase é uma frase que assim eu senti na prática, né? Quando aquietamos a mente, a sinfonia começa. Teve uma competição que eu participei, uma travessia. Essa travessia, eu estava tentando lembrar, acho que foi 2002, 2003, isso não importa tanto agora, né? Mas essa travessia, ela acontecia assim, né? A gente saía, foi em Ubatuba, a gente saía, aí a gente ia até uma traineira, traineira é um tipo de barco, embarcação, né? A gente ia até uma traineira, aí a gente ia para uma outra traineira e a gente voltava. Então a gente fazia um quadrado assim, né? E, só que quando eles estavam explicando como ia ser a competição, como ia ser o percurso, não dava para ver a traineira. Então a gente estava ali na areia e o cara, ó, você nada aqui, você vai chegar numa traineira. Então, meu, não dava para ver a traineira, não dava para ver. Eu falei, caramba, meu, eu sabia qual que era a distância, mas eu não conseguia ver onde que era, né? E aí eu fiquei com aquilo na cabeça, eu falei, caramba, mas como, né? Aonde? Eu fiquei, pô, aonde essa traineira, onde tá? Não dava para enxergar. E eu entrei com a mente assim, né? Então, quando comecei a nadar, aquela coisa de não saber para onde está indo, era só seguir em frente. E a minha cabeça foi um negócio tão maluco que eu ficava pensando, meu, mas será que eu vou conseguir? Eu vou ter que voltar tudo isso? Pô, será que eu estou na frente? Quem está na minha frente? Os caras, aquela coisa, e eu não pensava no que eu estava fazendo, né? Aí chegou um momento que eu pedi para minha cabeça parar. Tava tão difícil, tava tão duro ali no meio. E a natação é uma coisa que você está com a água no seu rosto, então você respira e volta. Você precisa ter um ritmo respiratório. É importante você estar com um ritmo respiratório. Então é importante você estar tranquilo. E para mim estava muito duro. Eu pedi para minha cabeça parar. Eu falei, não, para, fica quieto, né? E aí, quando eu virei, foi bem na hora que eu enxerguei a traineira, eu virei ali, e aí quando eu comecei a retornar, a minha cabeça parou, aquietou, sabe? De certa maneira, eu ter pedido para parar, ela aquietou. E aí foi uma sinfonia mesmo, né? Essa frase ela me marca porque quando eu li, ela exatamente foi o que aconteceu. Quando eu voltei a nadar, sabe? Eu voltei a nadar, o meu corpo tomou conta, como tem que ser, a gente vai falar disso. O meu corpo tomou conta, eu simplesmente me tornei aquele movimento, eu passei a pensar ali naqueles movimentos e eu voltei assim, ultrapassando a galera. Foi a volta, teoricamente, que seria mais difícil, que é o final da prova, foi muito mais fácil. Eu não sentia a volta. Então, eu fui com aqueles pensamentos, né, me enchendo o saco, e eu voltei como se tivesse sido uma sinfonia, tudo no seu lugar, sabe? Sabe? Tudo no seu lugar. Então, para mim, depois daquele evento, eu sentei na areia ali, fiquei pensando, falei, nossa, que maravilha! Se eu tivesse começado assim, eu não tinha sofrido tanto, tinha passado de uma maneira diferente. E aqui eu não estou falando nem de performance, eu estou falando de você estar alinhado com o que você está fazendo. Então, foi exatamente o que aconteceu e foi legal nesse evento que foi a metade a cabeça muito e a metade aquela tranquilidade, aquela fluidez. Bom, a gente fala agora do aperfeiçoar, né? Bom, por que é tão difícil, né, se aperfeiçoar? Por quê? Porque em qualquer coisa, né? Porque é difícil você aprender algo novo, porque é difícil você mudar um hábito. Por que é tão difícil isso, né?
tudo tem um preço. Tudo tem um preço. Então, qual que é o preço que vocês estão pagando, né, para tentar se aperfeiçoar? É estar aqui me ouvindo hoje, me ouvindo amanhã, ouvindo a Vanessa, ouvindo a Rebeca, deixando o seu tempo, utilizando o seu tempo para você se aperfeiçoar. Esse é um tempo, vocês estão pagando, vocês podiam estar deitado assistindo TV, né? Ou fazendo qualquer outra coisa. Então, vocês estão pagando um preço. Né? Então, tudo, né? A gente paga um preço. E o aperfeiçoar dentro do esporte, vamos trazer para o esporte, dentro do esporte, ele é um trabalho duro, porque é o dia a dia. Você precisa, né? É o quanto você se doa para aquele momento em cada dia. Qual que é a quantidade de esforço? É esforço mesmo. Qual que é a quantidade de esforço que você está disposto a dar na cada treino? Então, esse trabalho, esse empenho diário, como que você se empenha? Ou você tem dia que se empenha, outro mais ou menos, outro igual o funcionário público, né? Que finge que está ali, que, né? Eu tenho horror a pessoas velhas, tá? Uma coisa é pessoa velha, outra coisa é pessoa idosa, tá? Pessoa velha é aquela que, não, já é assim mesmo. Sabe aquela coisa peraí. Sabe aquela coisa, pronto. Sabe aquela coisa do cara que já está cansado? O funcionário público ele tem muito isso, né? Não. Se entra alguém que quer fazer, o cara, não, você não sabe. Quando trocar de governo, você vai ver, não vai dar em nada. Ou aquela pessoa aquele corredor que já não tem a fome, né? E a gente falando de fome, eu e a Paty está aí com a gente. Ela até me passou uma frase, eu ia até colocar a frase, acabou me vindo agora essa frase, né? Que eu falei para ela da importância de você ter fome, sabe? A fome de querer melhorar, a fome de se empenhar, a fome do dia a dia. Então, o cara, o velho, a pessoa velha, é aquela que não tem mais essa fome, entendeu? Não tem nada a ver com a pessoa que tem mais idade. O cara pode ter 17 anos e ser velho, porque ele não tem a fome. Então, a Paty me trouxe uma frase, né? Eu nem lembro, depois ela pode falar para a gente, que é assim: eu não quero a faca, eu não quero o queijo, eu quero a fome. Né? Então, essa frase é muito legal, porque é exatamente isso, é a atitude de querer, né? E esse aperfeiçoar é o trabalho silencioso, é aquele trabalho de você ir treinar, às vezes sozinho, às vezes com amigo, mas é silencioso, né? Você não tem recompensa imediata, né? Na natureza não existe salto, então se você treinar uma semana, talvez você não sinta nada de diferente no seu corpo. Só que fisiologicamente, a cada treino, existem milhares, não é exagero, de alterações no seu corpo, milhares de alterações. Então, assim, o nosso corpo está em constante mudança, mesmo que você não vê, né? Isso você precisa de paciência, né? Porque você não vai conseguir melhorar amanhã. Talvez 6 meses é pouco dentro da nossa vida. E dentro da preparação física, não é nada 6 meses. Não é nada, sabe? Um atleta profissional, para se preparar para uma Olimpíada, um ciclo de um atleta profissional para uma Olimpíada são 12 meses, sabe? 12 meses é um ciclo para uma Olimpíada. Imagina você que está começando 1 ano. Por isso que eu falo que 2 anos e meio, você é iniciante ainda. Seu corpo está se adaptando àquilo. O aperfeiçoar exige isso. Você é o dia a dia, é o trabalho diário, é o trabalho silencioso, não tem aplausos, né? Então, esse é o ponto. Essa frase é o que eu falei antes, né? Que o caminho do sábio é agir e não competir. Então, quando eu aprendi isso, eu demorei muito tempo para aprender isso. Eu estava na largada das provas, eu ficava assim, ó.
Eu olhava para um, olhava para o outro, olhava para o tênis de um, olhava como o cara estava, olhava como... Eu estava ali, eu estava competindo, né? Eu não estava agindo, eu precisava estar em contato comigo, não com o externo. Então, quando você olha para o externo, você é o que a gente vai falar na quarta-feira, que você divide sua energia. Você divide sua energia. A sua energia tem que estar, a concentração, o que, que é? É uma energia, é você colocar, concentrar uma energia. O foco é você concentrar a energia em determinado ponto. Isso é o foco. Então, concentração e foco. Quando você começa e vai competir, a galera aí que participa de prova e está ali participando, talvez, em pódio, quando você tiver com a atenção no seu adversário, você está com a sua energia dividida. Concentre em você. Aí é óbvio, faltando alguns metros ali, você ali é o quem pode mais, é o quem se motiva mais, né? Então aí a competição inicia. A gente tem uma grande resistência à mudança. Isso é o ser humano, tá? Isso não é uma coisa. Isso eu estou falando no nível mais, como eu posso dizer, no nível mais orgânico até. Então, se você come açúcar todo dia, se você parar 2 dias de comer açúcar, você vai sentir essa mudança, né? Então, esse período inicial, você tem um mal-estar, né? O mal-estar porque é uma mudança. Você está querendo sair de um ponto e chegar no outro. Então, saibam que esse período inicial e de mudança, e imaginem que o que eu estou propondo para vocês é que exista uma mudança, exista uma evolução. E também, galera, não se sintam pressionados, principalmente a galera, meus alunos, que eu vou ter contato dia a dia, que só porque fez o curso, de repente você parou, você vai ficar sentindo. Não, assim, a gente está evoluindo, isso pode acontecer, sabe? A gente somos seres humanos, ninguém está pronto. As informações que eu estou passando aqui ainda está no nível de informação. Para ela se transformar em mudança, é o que eu falei no início, vai depender de você refletir, vai depender de prática. E a resistência à mudança é exatamente isso. Quando esse período inicial, ele pode ir até, sei lá, 8, 10 semanas, no período inicial de você tentar mudar, né? E o período de estabilização, que seria aquela coisa de, pô, eu mudei, vou falar do açúcar, vai, para ficar mais fácil. Eu mudei, já estou aqui, sei lá, 3 meses. Esse período de estabilização, ele pode demorar até 6 meses, tá? Então, uma mudança, eu não vou aqui dourar a pílula, uma mudança ela demora, não são mudanças, né? E, por outro lado, você pode virar a chave e ter um insight e mudar da noite para o dia. Então, a consciência ela é importante, né? Mas entendam que nós, seres humanos, somos resistentes a mudanças. Então, o que eu estou passando aqui é fundamental para vocês entenderem da nossa sequência, que nada vem de mão beijada, que nada não existe a pílula mágica. Campeões em todas as áreas adquirem o hábito de fazer aquilo que os outros consideram tedioso ou desagradável. Para mim, essa é a definição de um atleta. Tá? Para mim, essa é uma definição de um atleta. É isso que define um atleta. Porque se a gente hoje, a figura dessa apresentação, ela vai aparecer no final, para mim, a figura dessa apresentação, quando eu terminei, eu pensei, é o Michael Phelps. Então, a gente está falando de um atleta que nadou durante 5 anos sem perder nenhum treino. E aí,
os caras, o programa americano, que é um programa super estável de natação, ele prevê os treinos dobrados durante a semana, ou seja, o cara nada de manhã, nada à tarde, pelo menos 3 vezes na semana, eles nadam no sábado e no domingo eles descansam. E o Phelps, como ele tinha um sonho, um propósito de ser o maior atleta de todos os tempos, ele sabia que ele precisava fazer algo a mais. Então, ele nadava também no domingo. Ele ia e treinava no domingo. Então, ele pedia o treino, o treinador passava para ele, ele ia no domingo. Daí ele falou, né, os caras, pô, mas por que você nada no domingo? Porque eu tenho 52 dias a mais que os meus adversários em um ano. Eu tenho 52 dias à frente dos caras. Então, quem aguenta, né, nadar, cair na piscina, ficar 2 horas fazendo esforço tremendo, que é o da natação, e durante 5 anos ele não perdeu nenhum dia. A dia de ação de graças, que é uma coisa super importante, Natal, ele nadava todos os dias. Então, o cara ele se tornou quem ele é, né, hoje, o maior atleta de todos os tempos, porque ele fazia algo que, mesmo entre os atletas que já são fora de série, ele fazia algo que era diferenciado. Ele fazia algo a mais. Então, isso, até na confiança do cara, né? Ele falando isso, ele fala, não, eu tenho 52 dias a mais que os meus adversários em um ano. Então, para ele, isso era algo que fazia diferença. E aí a gente falar de 5 anos, né? 5 anos é uma loucura o cara conseguir fazer isso, e é exatamente essa definição. Pessoal, eu trago agora um conceito que é um conceito de um curso que eu faço já há muito tempo, que fala do tamanho do homem. E aqui homem entendam como ser humano, né? Esse conceito é muito legal, eu acho que cabe exatamente por isso que eu estou trazendo para vocês, que são essas 10 virtudes. Então, vamos imaginar, tá? Só para vocês entenderem um pouco sobre essa questão do tamanho do homem, né? Quanto mais virtudes você tem, né, maior você é como ser humano. Então, as virtudes são essas, as 10 virtudes. Então, vamos colocar essas virtudes dentro do meu propósito de vida, dentro do meu objetivo, dentro daquilo que você traçou como o que você quer, aquilo que te arrepia, aquilo que te deixa motivado, né? Então, o meu propósito, eu preciso ser fiel. Então, a primeira fidelidade, eu preciso ser fiel ao meu propósito. Então, ao longo dos anos, né, como eu nadava, corria, pedalava, ao longo dos anos, existiam provas que eu podia entrar, mas eu me mantinha fiel àquela única prova. Eu, de repente, podia fazer uma natação e no final de semana e nadar 10 quilômetros. Eu poderia, de repente, começar a correr maratona, que naquele momento para mim não fazia sentido, que a minha prova tinha 5 quilômetros. Eu poderia ir para a montanha e fazer uma prova de montanha. Eu tinha físico para isso. Eu poderia ficar correndo provas de rua todos os finais de semana, né? Mas não, eu me mantive fiel. Então você precisa se manter fiel ao que você traça como o seu propósito. Fidelidade. Então eu me mantive fiel. Amizade, entendam amizade como você ter simpatia pelaquilo. Amizade não é só com outro. Era o que eu me senti, aquilo me atraía. Eu era simpático àquilo, né? O respeito aqui, ele permeia todos os outros. Talvez, se a gente falasse qual que é o mais importante, é o respeito. Então, o respeito, ele permeia todas as outras virtudes. Tá? Então, o respeito ao esporte, o respeito que vocês estão tendo ao que eu estou falando, me ouvindo, né? O respeito que você tem
a fazer o esporte, o respeito ao seu corpo, o respeito à sua mente, o respeito, né? O respeito, a prudência, né? Ser prudente. Então, será que eu, sendo atleta, eu poderia, né, com o meu objetivo, eu poderia, sei lá, aqui em São Paulo, andar de moto igual os motoboys andam? Não, eu não estou sendo prudente com o meu propósito. Então, eu não estava sendo prudente. Não estaria sendo prudente. Temperança é o equilíbrio. Então, temperança é a qualidade de temperar, é a qualidade de você saber, né? Eu não podia também só ser atleta, porque eu tenho família, eu tenho meu lado profissional, eu tenho todos os outros pratos. Então, como você tempera a sua vida? Qual que é o prato que você gosta mais de ficar girando e talvez o outro que você sempre esquece? Talvez esse prato que você esquece é o prato da atividade física, do esporte. Talvez é isso que você deixa de lado e cair. E que você é profissional, você é excelente no seu lado profissional, só que o seu lado físico, que é tão importante, você deixa o prato cair várias vezes. Então, como você tempera isso, né? A paciência, o esporte, a natureza, não existe salto. Então, a gente vê as pessoas começando a trabalhar hoje já querendo virar chefe, né? Ninguém começa hoje e talvez tenha uma geração que está vindo aí que acha que, né? Cara, eu ralei tanto como estagiário, estava até esquecendo a palavra, como estagiário, eu ralei tanto como estagiário, os caras me mandavam até da aula de axé, que não tem nada a ver comigo, eu já dei, sabe? Era estagiário, cara, você tem que fazer, o chefe mandou, eu vou fazer o quê? Até a aula de axé, eu já me meti, sabe? Então, é assim, tudo tem um processo. Então, a paciência, se você não tem paciência, o esporte não é para você. Porque o esporte, é o que eu falei, é paciência. Principalmente os esportes aeróbicos. E aí a gente vê muito isso no triatlon, né? O triatlon, talvez, é o esporte que a galera mais começa e para. Por quê? Porque é um esporte que você, com 3 anos, você é um iniciante. Você ainda não é nada, você não conquista nada, você não consegue nada, sabe? Eu estou falando em nível de performance. Se você for para terminar uma prova, com 1 ano você faz um triatlon. Agora, para você começar a performar no esporte, precisa de muito tempo. Aí os caras ficam, e aí acha que, pô, não é para mim, sabe? Quando o cara ia conseguir os resultados, ele para. É um esporte que depende de tempo, paciência. Responsabilidade. A responsabilidade é de quando você quando você tem aquele objetivo, né? Você é responsável por ele. Então, não sou eu que sou responsável, não sou porque eu estou falando. O responsável é você. Não tem ninguém mais que é responsável por aquilo. Você é o responsável pela sua vida, você é responsável pelos seus atos, você é responsável por tudo. Então, por que tem gente que fica pulando de treinador em treinador? Porque acha que está fora, né? Ele não se responsabiliza pela vida dele. Você é responsável pela sua vida. Então, se você não ter a consciência que a responsabilidade é sua, você vai colocar no treinador, você vai colocar no seu médico, você vai colocar no sol, você vai colocar no dia que está frio, você vai colocar nesse ano que tem pandemia, que você pode ficar em casa, sabe? Então, você é responsável. Fortaleza. Fortaleza é a força que todos nós temos. É a capacidade de ser forte, é a capacidade de força, é você se tornar, aumentar essa força, o quanto você tem de força. Porque eu tenho certeza que todos vocês que estão aqui são fortes em várias coisas, vários pratos que vocês fazem
na vida de vocês. Então, a fortaleza ela é algo que também é uma virtude que dentro do que você colocou como objetivo, você se torna forte. É aquela coisa de continuo fazendo, né? Ela quase, a fortaleza, ela meio que se mistura com resiliência, sabe? Elas são muito parecidas. Você ser forte e ser resiliente é muito parecido, né? A humildade que é a capacidade de você não deixar o ego te ultrapassar, de você não só ficar deixar o ego na frente. Então, quando você deixa o ego na frente, você quer fazer aquilo porque você quer mostrar para aquelas pessoas, porque você quer que aquela pessoa saiba que você é assim, porque em épocas de rede social, né, é muito fácil a gente cair, muito fácil você cair naquela de fazer por conta do que você quer mostrar, que você quer, né, e não por você. Então, é um ponto fundamental. E a modéstia, que é a capacidade de você ser simples no que você faz. É a simplicidade, a modéstia ela é a mesma coisa de você ser simples. O simples é tão difícil muitas vezes, né? O simples, ele não é... O simples é algo que muitas vezes talvez fique estranho o que eu falo, mas muitas vezes ela é complicado de fazer, porque é muito mais fácil você ter um relógio, tem não sei o quê, tem não sei o quê, e ter todas aquelas coisas e não fazer o mais simples, que é você sair e treinar seu corpo. Quando você esquece seu Garmin, o seu relógio, não tem problema. Você vai treinar o seu corpo da mesma maneira. Então, essa é a simplicidade, essa é a modéstia. Então, pessoal, esse é o tamanho do homem e isso é algo que eu carrego comigo há muito tempo. Esse conceito é um conceito para a nossa vida e que você pode colocar em qualquer coisa, em qualquer coisa. Isso faz parte do ser, não da coisa. Eu coloquei da coisa só para a gente entender o que é cada uma delas, tá bom? O que conta não é o número de horas dedicadas ao treinamento, mas o quanto você se dedica nessas horas. Então, isso aí volta naquilo que eu falei lá no início do aperfeiçoamento, que é como você se dedica, né, a cada treino. Qual que é a sua dedicação diária? Porque é assim, se você treina 10 horas por semana, né, e dentro dessas 10 horas você está fazendo errado, vamos colocar de uma maneira mais para todo mundo entender, está fazendo errado a maioria do tempo, você está perdendo seu tempo. Está perdendo seu tempo. Você poderia treinar 3 horas de uma maneira mais consciente, de uma maneira mais dedicada. E dedicar é você se dedicar, é você a sua capacidade de estar no momento e fazer aquilo. Então, essa frase ela faz todo sentido e essa frase nada mais é que estar no agora, estar no presente. Bom, a gente entra na motivação, né? A motivação porque eu iniciei falando da importância de você ter um propósito. Porque a motivação ela se liga ao seu propósito. Então, quando você não tem um propósito muito definido, e assim, galera, não entendam propósito como ser campeão, tá? Não entendam como isso. Propósito é pessoal, é o que você tem como dentro do esporte, o que você quer conquistar, o que o esporte o que ele representa para você.
né? Então, para quem está começando, talvez vocês não tenham ideia do que o esporte, a transformação que o esporte pode trazer na sua vida, tanto física como mental, como espiritual. Então, a motivação, ela é aquilo que, quando você tem, você está muito motivado, você não pensa na disciplina, tá? A disciplina, né? Quando você está muito motivado, você não precisa não, eu preciso ser disciplinado. Não, você passa por cima. A disciplina nem sabe, isso se torna fácil, né? Então, eu coloco como coração da preparação mental. E, para mim, é uma capacidade que eu mais admiro. Eu já falei para alguns de vocês, é a capacidade que eu mais admiro entre os atletas, a capacidade de se motivar, Essa aqui é a fome, né? Eu não quero nem a faca nem o queijo, eu quero a fome. Essa é isso, tá? É essa capacidade. Porque, pessoal, é muito fácil você ficar 2 semanas motivado, sabe? É muito fácil você se motivar durante um período. Agora, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 10 anos, 20 anos. Então, aí é uma outra situação. E as pessoas, a maioria delas, tem uma relação com a motivação passiva. Então, acha que, pô, eu estou desmotivado. Lógico, você está desmotivado porque você precisa colocar lenha nessa fogueira, entendeu? Você precisa estar ali colocando lenha. Eu vou falar o que funciona para mim, tá? Vou falar o que funciona para mim. Eu me motivo vendo outros atletas. Então, para minha rede social, eu acompanhar os quenianos, acompanhar os atletas americanos, acompanhar os atletas africanos, eu acompanhar os atletas neozelandeses, os atletas, sabe, acompanhar os caras treinando, tudo isso me motiva. Quando eu tô, né, a grande maioria dos meus treinos, 99%, eu faço sozinho. Quando eu tô ali fazendo aquele treino de velocidade, na minha imagem mental, eu busco esses atletas, sabe? Porque se eu for buscar a maioria da galera que está correndo, eu não estaria no nível que eu estou hoje. Porque eu sou mais veloz que 90% da galera que está comigo, que treina comigo, sabe? Eu ia ir num outro nível. Não, eu busco comparações, eu busco referências de atletas de alto nível, porque aquilo me motiva. Eu ver aqueles caras correndo rápido, quando eu estou correndo, eu me imagino que eu estou igual aqueles caras. Então, eu busco essas referências para ser a motivação. Então, se você tiver, junto com a motivação, uma relação passiva, você vai se desmotivar. Você vai ficar o corredor velho. Sabe o que eu falei lá no início? Que velho não tem nada a ver com idoso? É aquele cara que já não... tá bom, tá legal, né? É desse jeito. E esse cara, ele não é o maior atleta de todos os tempos à toa. Ele treinou durante 5 anos, todos os dias. Tudo motivava esse cara, tudo motivava ele, né? Na prova, quando ele bateu o recorde de 8 medalhas olímpicas, tinha uma prova que ele não era favorito. Então, essa prova tinha um nadador, eu acho que vale a pena falar rapidinho, tinha um nadador que era o favorito. Ele estava com todos os tempos melhores que o Phelps. Todos, o ano inteiro, todas as competições, ele competiu melhor. E o Phelps, quem não sabe, ele nadou, o que ele fazia, ele nadou várias provas diferentes. Então, na natação tem um especialista no 100 borboleta. O Phelps nadava o 100 borboleta, ele nadava o 200 medley, ele nadava o 200 livre, ele nadava o 200 borboleta.
Então, ele foi enfrentando os especialistas. O especialista da prova de 100 borboleta era a dificuldade dele. Ele sabia que seria o cara mais difícil a ser vencido. E esse cara, ele, 2 dias antes de começar da competição, ele começou a falar, né? Ele começou a dar declarações de que ele iria vencer o Phelps. E aí o treinador do Phelps, conhecendo ele, né? Porque os caras se blindam, eles não ficam ouvindo notícias. O treinador do Phelps, conhecendo ele, contou para ele, falou: ó, o Kavich falou que você não vai ganhar dele e que você não vai bater o recorde das 7 medalhas que era, né? Ele ganhou 8. Você não vai bater o recorde porque ele vai ter que passar por cima dele. Então, aquilo foi o combustível que ele precisava, sabe? Então, talvez se o Kavich, né, tivesse ficado quieto e feito o trabalho dele na hora, que ele era o favorito mesmo, ele não dá para mexer com um cara que tem essa mente, que é tão forte mentalmente, que talvez ele é o melhor porque ele conseguiu nadar 5 anos direto. Entendeu? Então, quando o Phelps ficou sabendo disso, o treinador dele contando, falou que o olho dele ficou esbugalhado, ele não falou nada, ele só balançou a cabeça. E aquilo foi a motivação que ele precisava. Então, tudo para ele se tornava motivação. Ele perdia, ele se motivava mais. Ele ganhava, ele se motivava mais. E aí essa prova, ela é uma prova, depois a gente pode até disponibilizar, essa é a prova mais incrível que existe para mim em todas as Olimpíadas, porque se você olhar, você acha que o Kavich ganhou, né? O Kavich, ele vira na frente, é uma prova de ida e volta, o Phelps vira em 7º colocado, e aí o Kavich continua na frente, o Phelps vem pegando. Na última abraçada, o Kavich, ele demora um pouco para colocar a mão, e o Phelps coloca a mão assim, foi 0,01 na frente do Kavich. Então, aquela coisa de usar a motivação, de ser um vencedor, isso é ser um vencedor. Tudo te motiva. Então, não é à toa que o cara chega a ser o maior de todos os tempos. E isso é um exemplo para a gente, obviamente, a gente trazendo para a nossa realidade, que talvez eu me motivo, quando está frio e chovendo, eu me motivo, eu falo, pô, quase ninguém vai treinar. Eu fico com uma cabeça de como se eu tivesse os adversários, não estivessem treinando, e só eu estava treinando, sabe? Então, eu me motivo, porque eu sei que menos pessoas estão fazendo aquilo naquele dia. Então, eu sei que a galera não vai correr, e eu vou sair para correr. E eu estou correndo e os caras não estão. Então, é uma maneira que eu me motivo. Tem uma história que eu conto para mim e que, né, dá certo, né? Faz sentido para mim. Então, essa é a motivação. E esse é o cara que a gente chama do maior motivado, que tem a maior capacidade de se motivar. Vitória é a capacidade de ir de um fracasso a outro sem perder o entusiasmo. Então, todos os vencedores perderam. Então, quando você treina um ano e meio, e de repente a sua maratona, a sua meia maratona, você não chega no tempo que você quer, faz parte do processo. Faz parte do processo. Então, encarar aquilo, eu não estou dizendo aqui que você não deva ficar frustrado, porque a frustração é um motor, é uma coisa que te faz reavaliar e mudar. Não é isso. Agora, você tem que entender que o fracasso, as derrotas, né? Isso é não conseguir chegar no que você queria, na sua expectativa, no que você achava, faz parte do processo. Então, o Phelps não só ganhou, o maior vencedor de todos os tempos do Ironman é o Mark Allen. Ele demorou 5 anos
5 anos para ganhar o primeiro Ironman, 5 anos ele demorou, ele já era atleta, durante 5 anos ele fez o Ironman, não conseguiu ganhar, depois que ele aprendeu a ganhar, né, que foi no 6º ano dele de Ironman, aí ele se tornou o maior vencedor de todos os tempos. Ele tem 5 ou 6 vitórias no Ironman do Havaí, que é o recorde até hoje. Então, falar, pô, o cara, o maior vencedor, ele também demorou 5 anos para ganhar a primeira vez. Né? Então, o cara já era um super atleta e demorou todo esse tempo. Imagina se na primeira derrota ele não é para mim, aqui é muito quente, que era a dificuldade dele mesmo. Não é para mim, eu não consigo correr depois da bike. Ele teve 5 anos para conseguir vencer essa prova e se tornar o maior vencedor de todos os tempos do Ironman. Galera, a gente vai fazer uma técnica agora, é uma técnica super simples. Eu preciso que quem está deitado se sente, fique sentado. Essa primeira é rapidinho, 30 segundos. É o seguinte, eu gostaria que vocês sentassem, tentassem manter a coluna ereta, tá? A gente vai falar da respiração, a gente vai fazer um exercício de 1 minuto, só para vocês entenderem, e aí isso também vai ser a base para amanhã. Então, a gente precisa entender o que é isso. Então, sentem-se de uma maneira confortável, tenta manter as costas eretas. Se você está numa cadeira tipo a que eu estou, que tem o braço aqui, deixa o braço lateral, se não coloca o braço em cima da sua coxa, mas tentem se manter eretos, tá? A gente vai fazer assim, ó. A gente vai inspirar e a gente vai tentar mandar esse ar mais para a parte de baixo do pulmão, que é uma respiração mais profunda. Então a gente vai inspirar, né? Inspirar e depois a gente vai soltar. A ideia é que a gente inspire em 5 e solte em 5. Então eu vou fazer aqui a primeira vez. Então é isso aqui, ó. Eu estou inspirando pelo nariz e eu vou soltar pela boca. A gente vai fazer 5 inspirações profundas. Se você está nervoso, se você teve um dia agitado, talvez você não consiga mandar esse ar lá para baixo. O ar fica aqui no pulmão, você nem consegue puxar em 5. Mas a ideia é que a gente tenha o equilíbrio de quanto a gente inspira e de quanto a gente solta. Tá bom? Então vamos lá. São 5 inspirações profundas. Vamos lá. Boa. Legal. Então, a respiração é o vínculo que unifica o corpo e a mente, tá? Então, talvez seja uma das técnicas mais poderosas que a gente tem para trabalhar a nossa parte mental, é o respirar. Essas respirações, pessoal, a gente vai utilizar amanhã. Essas inspirações profundas a gente vai utilizar amanhã. Então, eu falei para vocês que amanhã eu preciso de um ambiente tranquilo, né? Amanhã a gente vai utilizar exatamente essa respiração. Amanhã eu vou falar mais. As emoções, elas estão totalmente ligadas
ao desequilíbrio, né, da respiração. Então, as emoções ditas negativas, raiva, tristeza e medo. Quando você está com raiva, você solta o ar, você tende a soltar mais o ar e você quase não inspira, tá? Quando você está com raiva. A tristeza é aquela respiração que é quase um soluço, sabe? Aquela respiração curtinha, essa é quando você está triste. E o medo, quando a gente está com medo, a gente trava a respiração. Você fica sem respirar. Quando você está com medo, você trava. Então, a respiração é o que vai trazer o equilíbrio do seu corpo com a sua mente. Então, eu contei na última live que quando faltava 10 minutos para a largada do meu segundo mundial, eu comecei a olhar para a galera e comecei a entrar naquela que os caras eram super e eu era nada, e eu voltei para mim com a respiração. Foi uma técnica que eu utilizei. Eu comecei a respirar, eu fechei o olho ali alguns segundos, e foi quando eu entrei, falei, não, eu também sou bom, eu também sou um atleta, eu estou aqui porque eu mereço. E aí eu voltei para mim. Então, a respiração, no seu dia a dia, você está nervoso, você está agitado. Se vocês fizeram a respiração aí, sem dúvida já mudou. O que eu queria era exatamente isso. Só de eu respirar aqui, eu já me sinto diferente. Então, a respiração, ela tem esse poder de mudar a gente, tá? Então, é assim, talvez é um das estratégias mais poderosas que a gente tem, porque é muito rápido. E durante seu dia, aprenda a respirar e a observar conscientemente a sua respiração, tá? Uma outra parte importante hoje é a comunicação interna, né? Então, os julgamentos são terríveis, bom e ruim. Então, a autocrítica, ela é o ponto que mais coloca a gente para baixo. Então, a gente faz, né? Você está numa prova e, sei lá, a coisa não acontece do jeito que você queria, ou acontece alguma coisa inesperada, ou você larga muito rápido e, de repente, no final você não está aguentando mais, e você começa a fazer aquela autocrítica, tipo, a nossa autocrítica, ela é tão cruel, que você não falaria isso, eu tenho certeza que a maneira que a grande maioria das pessoas faz autocrítica, você não falaria para ninguém. Tipo, como eu sou burro, fiz isso de novo, né? Você quer conquistar, como que você vai conquistar? Você sabe que isso não, sabe? A autocrítica, ela é cruel, Se você começar a perceber, não só no esporte, né? Em qualquer área o que você fizer, presta atenção nessa autocrítica e é isso que tira a sua força. Quando você não tem essa autocrítica, quando você não é cruel com você, quando você assume a responsabilidade, olha o tamanho do homem aí. Quando você assume a responsabilidade, fala, não, eu errei, eu larguei mais forte mesmo. Larguei mais forte. No outro dia, na outra prova, você tem muito mais chance de acertar. Agora, quando você falar, não, com essas coxas desse tamanho, como que você vai correr desse jeito? Né? Então, meu amigo, amiga, não vai ter jeito, não vai ter jeito. A sua coxa vai pesar 1 tonelada, sempre. Então, presta atenção no que você pensa, nos seus pensamentos. Presta atenção, os seus pensamentos, eles te guiam. A gente vai falar bastante disso, essa comunicação interna, a gente amanhã vai falar bastante disso. Os pensamentos, eles te guiam, eles te levam. Os pensamentos é o que leva você a um estado. Então, dependendo do tipo de pensamento, você vai ficar num estado. Qual estado que você quer? Então, os bebês, né, são um exemplo legal, porque é quase uma piada, né? Você imagina. Tem bebês que começam a andar com 9 meses.
Tem outros que andam com 1 ano e 3 meses, 1 ano e 4 meses. Você imagina se o bebê começasse a andar e quando ele caísse, ele começasse a ser burro, o outro já está conseguindo andar, você ainda não consegue, né? Então, a mentalidade dos bebês, que é o acertar e o errar, tem o mesmo peso, ou seja, não está nem aí, né? Esse aprendizado que a gente teve quando a gente foi bebê, quando a gente observa os bebês, é o que é o ideal para a gente, que é a vitória, a derrota, você conseguir, você errar, tem praticamente o mesmo peso. Você não é nas derrotas que você vai se punir e falar que você não leva jeito, que o esporte não é para você, que a sua vida, né, que você não se dedicou. Então, essa autocrítica é algo e essa comunicação interna, né, essa comunicação interna é o que vai separar a gente. Então, ou você, o ideal, né, é você simplesmente ter a sua mente tranquila e não trazer adjetivos para aquilo. Tipo, minha corrida foi horrorosa, minha corrida foi maravilhosa. Foi mais uma corrida, foi mais uma experiência, foi mais um dia, foi mais... Eu estou dentro de um processo. Então, é importante a gente avaliar, mas é mais um dia. Amanhã a gente tem a oportunidade de ser melhor. Então, quando você... Não, porque não consegui. Não, amanhã a gente tem oportunidade, amanhã é outro dia. A gente tem uma oportunidade nova a cada dia. Então, a gente vai dar sequência a essa comunicação interna, mas quanto menos você se julga, mais espontânea e focada você tende a ser com você mesmo. Eu estou falando do esporte, mas passa para qualquer coisa. O estado é exatamente o que eu falei sobre os pensamentos. O estado, galera, aqui eu vou falar bastante do estado na quarta-feira. E aí a gente tem o estado ideal, a gente vai falar que tem essa questão de você entender qual que é o que funciona para você. Eu vou passar e eu finalizo nessa aqui, para a gente ter ainda um tempinho aí rapidinho para falar, que é um exercício que eu quero propor para vocês. Tá? O que eu quero propor para vocês é, se você não corre risco, se você é um ser humano que tem dificuldade de correr risco, você tem dificuldade de evoluir no esporte. Vou falar do esporte. Você tem dificuldade de evoluir. Porque o correr risco é você fazer o seu treino para 5 minutos por quilômetro e num dia na corrida você tentar correr a 4:40. Você nunca fez isso. Mas aquele dia você está correndo risco. Então, você se desafiar. Então, o meu maior aprendizado, quando eu voltei do Quênia, vendo aqueles atletas, sabe qual foi o meu maior aprendizado? Foi que a dificuldade era bom. Porque os caras tinham todas as dificuldades e eles eram bons porque era por causa da dificuldade. Então, se você ficar dentro da sua zona de conforto, se você não correr na subida, se você não fizer tiro, se você um dia não quebrar, se você não correr risco no dia de uma prova e tentar fazer algo que você nunca fez no treino, você está limitado, você não vai melhorar. E quanto mais treinado você e aí aqui serve para todo mundo, se você é muito treinado, você precisa mais ainda, porque você tem menos margem para melhorar. O cara que está começando, só o fato dele praticar, ele melhora. Então, o que eu quero propor para vocês, que durante os próximos treinos, quem vai treinar amanhã, quem vai treinar na quarta-feira, os seus próximos treinos, você treine e
no último quilômetro, independente do jeito que você estiver, independente, estou cansado, as mulheres, não, é porque hoje é meu dia, eu estou naqueles dias, ou, sei lá, não consegui comer à noite. Independente, o último quilômetro tem que ser o mais forte. Tira aquela energia, tenta fazer mais forte, tenta terminar o treino mais forte, tenta não olhar no relógio e perceber dentro do seu corpo e algo ir além, sabe? Então, um treinamento que os quenianos fazem, sabe qual que é? Os caras, quase em todos os treinos, eles terminam o treino muito forte, sempre simulando aquela coisa de fazer força no final e saber que o corpo vai responder. Então, eu quero aqui que vocês entendam que sem a dificuldade você não vai evoluir. Se você procura sempre ao plano, se você procura sempre aquele lugar que você sabe como você vai ser limitado. A sua evolução ela está limitada. Tá? Então, esse é o último slide que eu tenho aqui. Slide, agora eu falei da minha idade, né? Esse é o último, essa é a última parte hoje da nossa apresentação e eu quero deixar essa frase limite-se a fazer o melhor. Isso é tudo que você pode fazer. Não pergunte como, apenas comece e faça agora. O mundo espera por você. Então, essa frase, ela faz todo sentido, ela tem tudo a ver com o que eu falei. Como eu vou fazer? Se vira, acelera, não sei, cada um vai funcionar de uma maneira, tá? E isso aqui é o credo olímpico. Olha o que o credo olímpico fala. Isso aqui é muito legal. O mais importante não é ganhar, mas participar. Da mesma maneira como o mais importante na vida não é o triunfo, mas a tentativa. O essencial não é ter conquistado, mas ter combatido o bom combate. Então, para mim, isso é belíssimo, é lindo isso, porque isso, para mim, né, e isso tem uma passagem na Bíblia que fala a mesma coisa, que fala que no dia do juízo final, a gente vai ser questionado, não se a gente ganhou ou se a gente perdeu, mas se a gente jogou, se a gente lutou, se a gente participou, né? Então, essa frase, ela tem tudo a ver, que é o que é mais importante, não é ganhar, é todo o processo, tá? Então, esse é o conteúdo, que eu tinha para passar, a gente tem alguma questão, eu vou abrir para vocês. Galera, eu nem vou ficar... Opa, espera aí, que eu fiz aqui. Eu vou... Se alguém tiver alguma questão ou quiser colocar alguma coisa, vê se eu ativei o som de vocês aí. Ativei? Não? Acho que agora foi, Ademir. Foi? Espera aí, desativei de novo, né? Acho que ativou agora de novo. Tá me ouvindo? Consegue? Tô. Boa. Individualmente a gente consegue desativar, mas todos estão ativados. Legal. O que seria legal, o que seria ideal é que vocês deixem fechados e se alguém tiver alguma questão ou quiser colocar alguma coisa, esse era o conteúdo do dia. Eu sei que é um conteúdo denso, né? É o que eu falei na hora do propósito. Se vocês começarem a olhar para isso, vocês vão tem camadas, tá? E aí eu entendo que cada um vai conseguir olhar de uma maneira. Então, essa troca também é legal. Eu gostaria de acabar às 10, eu acabei praticamente às 10, eu abro para questões e aí, quem quiser falar, levanta a mão aí, que eu libero aqui.
Marina, então a Marina, eu estou vendo aqui, pode falar, Marina. Bom, primeiro, obrigada, porque foi muito legal esse primeiro conteúdo. Eu anotei várias coisas, mas eu tenho uma dúvida que você comentou, né? A gente nunca evolui se a gente não passa por grandes dificuldades, e obviamente que eu acredito nisso. Mas a minha dúvida é a seguinte, que você colocou, se a gente nunca quebra, a gente não consegue evoluir em algum treino, em alguma prova. Se você segue um planejamento de treinos consciente, a chance de você quebrar, eu acredito que é menor. Então, eu queria que você me falasse a respeito disso, porque, sinceramente, assim, eu não me lembro de ter quebrado em algum treino meu, em alguns anos já que eu corro. Se isso faz sentido ou não. Faz, total, total, total. Você sabe que ao longo do tempo, e eu acho que é uma questão até é uma força até maior do tipo, né? As mulheres têm mais dificuldade entendam bem o que eu vou falar, as mulheres elas têm mais dificuldade de ultrapassar, sabe? De fazer, de repente, porque talvez até uma questão, Marina, qual que é o nosso maior medo? Nosso maior medo é da morte, sabe? Então, isso é o que permeia a gente. O nosso dia a dia, a gente não pensa consciente, mas isso é uma coisa que é algo que está inerente ao ser humano. Isso é a natureza agindo na gente. Então, assim, se você só vai se conhecer, Marina, se um dia você conseguir quebrar, porque você não sabe seus limites. Você não sabe seus limites. Então, eu vou te dar um exemplo, porque isso aconteceu comigo, né? Então, assim, eu acho que os corredores aqui, de maneira geral, já fizeram os intervalados, os tiros, né? É maluco você pensar que quando você faz 5 vezes de 1 quilômetro, né, parando e descansando, num determinado tempo, se esforçando, fazendo todo o esforço, no dia de uma prova de 5 quilômetros, você vai correr mais rápido que aquele dia que você fez parando, né? Não faz muito sentido. E todos os meus melhores tempos, eu faço melhor do que os treinos parando, né? Por quê? Porque ali eu corro risco. Ali eu quero fazer algo a mais. Eu aprendi, mas isso eu não aprendi, não foi de um dia para o outro. Foi observando os caras que treinavam comigo, foi sabendo, pô, mas você treina comigo, como você consegue fazer isso no dia do evento? Porque o cara ia no limite, né? O cara ia mais. Então, isso é uma dificuldade. E assim, Marina, você precisa ir cavando, tá? Então, cavando um dia um pouquinho mais. E eu te garanto, isso é importante você pensar que você não vai morrer. Você vai continuar viva, você vai, né? E tem uma outra questão, que é importante, que você tem o seu limite, tá? Como todos nós temos aqui, todos nós temos um limite. Só que esse limite físico, ele está muito longe de ser o seu limite mesmo, tá? Está muito longe. Então, tenha isso como uma crença, que o seu limite está muito longe. Quando você tem alguém com o microfone aberto aí. Talvez. E esse limite, né? Esse limite a gente vai levando para cima. Então, quando eu vejo um aluno, não vejam como uma crítica, tá? Se servir para a galera que são meus alunos. Quando eu vejo um aluno falar, hoje eu fui no meu limite, eu olho e falo, sei, sabe? Tem a história... Ô, Vanessa, você sabe que essa história do 40%, eu vi estudando, né? Eu vi um estudo que mostravam que atletas
quando eles achavam que estavam no limite, os pesquisadores eles conseguiram injetar uma substância e saber, né, colocar os atletas para fazer de novo aquele estímulo no outro dia, uma substância que diminuía a sensação de dor e tal. Os caras iam tipo 40% a mais, entendeu? Então, aquela coisa que você teve lá atrás, que eu também ouvia, que quando falava que quando você está cansado, você tem 40% a mais ainda, é exatamente isso. Marina, você imagina, né, se te falarem que você precisa correr agora 40 quilômetros para salvar a vida de uma pessoa que você gosta. Você vai sair, você vai fazer, entendeu? Você vai fazer. E vai fazer. Então, é assim, eu estou levando para o extremo para você entender que você está sempre no limite baixo. E parte do treinamento, eu até agradeço a sua questão, parte do treinamento é a gente desbloquear, entendeu? É desbloquear. O que eu falei na última parte da minha apresentação é isso. É que se você conseguir ir a mais, ir além, né? A gente vai falar na quinta-feira do ir além. Maravilha, obrigada. Pessoal, mais alguma questão? Vanessa, pode falar. O áudio. Quer falar, Vanessa? Libera seu áudio aí. Conseguiu aí liberar? Espera aí, deixa eu ver se eu consigo aqui. Será que consigo? Não, não tá fechado o seu áudio. Tá indo e voltando, que estranho. Espera aí, deixa eu ver se eu consigo aqui. Não, né? Não, não consigo aqui. Você tem que liberar aí. Ah, que pena. Você Ô, viu Vanessa, aí? você achou o microfone no cantinho esquerdo? Vê se ela achou no cantinho esquerdo, achou? Sim, tá liberando e travando de novo. Foi no chat. Aí, foi. Agora liberou. Acho que liberou Tá. dela. É porque eu Liberou. queria falar para a Marina uma coisa interessante, que é assim, o que ela entende por quebrar. Porque quebrar não necessariamente é parar e quebrei e não aguento mais. É chegar num estágio de limite onde você fala, eu conheço isso como o cúmulo, o máximo que eu posso, é ir além. Entendeu? Quebrar não é quebrar e parar. É interromper aquilo que você acha que você estava chegando. Não é isso, Ademir? Sim, exato, exato. Aí me fez lembrar a história do queniano, que foi o primeiro cara que correu. Tudo bem que ele morreu, mas ele morreu porque ele não tinha tênis, ele não teve água, ele não tinha, enfim, recursos quando ele correu a primeira maratona, mas ele tinha um propósito, que era dizer que a guerra acabou. Então ele saiu de um lugar, é o que você falou agora. Se falasse para você correr agora, e você sem treino, mas se fosse muito importante para você, você iria. E foi isso que o queniano, o Feudip, sei lá, fez a primeira vez, quando ficou estabelecido 42 quilômetros, era uma distância da maratona, quando ele saiu de uma cidade e outra para levar a notícia que a guerra tinha acabado. Então, o propósito moveu a ele. Ele não tinha água, ele não tinha tênis, ele não tinha nada, porque isso foi na Grécia em milhões de anos atrás, e ele acabou morrendo. E essa foi a medida que disse, até aqui o ser humano aguenta. E o que moveu ele foi o que você falou hoje o dia inteiro, a noite inteira, o propósito. Então, chegar até esse ponto é possível. E a gente não vai morrer. Porque o cérebro protege, é isso. O cérebro protege. A tal da zona de conforto é aquela zona em que ele conhece que te mantém vivo. E aí, essa flexibilidade que a gente tem que ter de ultrapassar é expandir isso. Expandir essa zona de conforto, entrar no desconforto, e aí aquilo cresce. E é bárbaro, porque a gente consegue e realmente não tem limite. E as crenças
vêm aí. Eu tenho idade, eu não aguento, e não sei o que, não sei o que. Eu tenho idade máxima de todos e corro há 38 anos. Então, eu posso dizer o quanto a gente pode ir além de tantos quilômetros que eu já corri, que eu já dei 4 voltas no planeta, que eu já fiz as contas. Boa, Van! Agora, me falaram isso, quando eu já contei essa história para a Ademir, que eu estava assim, no meu máximo, e o meu treinador falava assim, quando você entende que você está cansado, ainda tem 40%. Eu queria dar na cara dele. Mas aí eu levantava e continuava. Entendeu? E aí eu evoluí. É isso que dá o sentido da evolução. É eu acreditar que, mesmo cansada, exausta, bebia água e continuava. E isso era Perfeito. 100 metros. De fato, eu pensei mesmo no quebrar e parar. Pois é. É isso que a gente entendeu o que é quebrar, entendeu o que é o máximo de suporte. Agora, tem gente que quebra mesmo. E às vezes a gente quebra porque não treinou o suficiente. Quebra numa prova porque não treinou o suficiente. Aí o Ademir é o rei do treinador, ele pode te falar, mas é assim. No treino, a gente pode treinar e mais. Na competição, você vai, na verdade, reviver aquilo que você treinou com mais qualidade, porque aí você vai juntar os pontinhos todos que o Ademir falou. Você treina interrompendo. Chega na hora, você corre. Não é milagre. Isso é treinamento. Entendeu? Boa. Boa. Legal. Parte disso, Marina, e todos que estão ouvindo aí, parte disso é o que a gente vai falar durante a semana. Essa parte de superação é o último dia, então a gente tem ainda bastante conteúdo para falar. Galera, lembrando que todo esse conteúdo ele está gravado, então a partir de amanhã, se vocês quiserem rever, quiserem, sei lá, esse conteúdo ele está gravado, a gente já libera o link para vocês amanhã cedo. Tem algumas pessoas que não puderam entrar hoje, amanhã cedo a gente já libera o link. Rodrigo, é isso mesmo, né? Eles conseguem já a partir de amanhã. Então, amanhã cedo a gente já libera esse link e eu acho que a gente finaliza agora. Quero agradecer vocês aí, o início do Além dos Quilômetros. A gente, amanhã, só para reforçar, um ambiente tranquilo, pouca luz, de preferência o fone. A gente vai fazer um exercício. A Rebeca está aqui com a gente, ela vai participar. A Rebeca também, assim como a Vanessa, tem muito conteúdo para trazer para a gente. E a gente fecha o nosso primeiro dia. Agradeço a todos. Obrigado aí por me ouvir com paciência até agora. E a gente se encontra amanhã. Beleza, galera? Obrigado. Boa noite a todos. Obrigada. Obrigada, Obrigada. Obrigado. Valeu, obrigada. Valeu, Ademir. Tchau, obrigada. Valeu.